Nós vamos começar a nossa aula falando sobre sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. São dois temas que trazem muita confusão em relação aos seus conceitos. Então é importante que a gente entenda qual que é a diferença entre um e outro, tá? Então, quando nós falamos em sistematização da assistência de enfermagem, você tem que entender que nós estamos falando de processos gerenciais, tá? Processos gerenciais. Ou seja, é tudo aquilo que está envolvido com a organização de uma instituição. É tudo aquilo que permite que a assistência direta seja prestada ao nosso paciente. Então, nós precisamos ter protocolos operacionais, nós precisamos ter normas, nós precisamos ter a própria escala de dimensionamento de pessoal, tá? Escala de dimensionamento de pessoal, para que torne tudo favorável para a aplicação do processo de enfermagem. Então, quando nós falamos em processo de enfermagem, nós estamos falando na assistência direta. Assistência direta ao paciente. Então, é assistência à beira-leito, é aquilo que você vai fazer diretamente com o seu paciente ali no leito onde ele está alocado. É todo o cuidado que vai ser programado a partir da avaliação do seu paciente. Depois dessa avaliação, você vai determinar os diagnósticos de enfermagem. Após a determinação desses diagnósticos de enfermagem, ali na beira-leito, você vai se planejar para que você estabeleça as ações necessárias para intervir nesse contexto de diagnóstico que você levantou. Depois que você se planejar, você vai implementar esses cuidados que você planejou aqui neste momento, ali ainda na beira-leito. Depois de implementar, você vai avaliar para saber se tudo isso deu certo. Então, nós temos aqui o processo de enfermagem já determinado nas suas etapas, tá? Então, a primeira etapa é a avaliação do paciente. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa é o planejamento. A quarta etapa, a própria implementação desse planejamento. E a quinta etapa, a avaliação do processo. Então, quando nós falamos em processo de enfermagem, nós estamos falando de um instrumento metodológico, tá? Um instrumento metodológico que permite a assistência direta do paciente. Inclusive, o processo de enfermagem é um dos instrumentos da sistematização da assistência de enfermagem. Então, ele também permite a organização da assistência, só que ao invés de ser macro, é uma organização direcionada, à beira-leito. Então, toda vez que você pensar em processo de enfermagem, você tem que pensar que é um instrumento metodológico que permite, através das 5 etapas, a realização do cuidado direto ao nosso paciente. Um cuidado direto e qualificado. Por quê? Nós vamos avaliar as necessidades desse paciente. Avaliando as necessidades desse paciente, levantando tudo que esse paciente nos apresenta, nós vamos analisar, fazer um julgamento clínico e interpretar o que está acontecendo com o nosso paciente. A partir daí, nos planejamos para poder intervir naquele problema identificado. Implementamos os cuidados que nós planejamos para modificar o contexto de saúde ou de vida do nosso paciente e avaliamos, ou a literatura atual fala em reavaliar, né? Voltar e avaliar novamente, fazer uma avaliação contínua, também é outra forma que a literatura traz. Porque a todo instante nós estamos avaliando e investigando para saber se a situação, todos os contextos de cuidados implementados modificaram o contexto de diagnóstico de enfermagem. Então, para finalizar a nossa distinção entre processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem, você tem que entender isso.
sistematização da assistência de enfermagem é todo o processo gerencial. Aqui, os instrumentos nem sempre são exclusivos do enfermeiro ou da equipe de enfermagem. Então, por exemplo, os protocolos operacionais de higienização das mãos, por exemplo, não apenas a enfermagem vai realizar aquele protocolo de higienização das mãos, toda a equipe multidisciplinar vai. Então, nem todos os instrumentos que estão aqui dentro da SAI são de exclusividade da enfermagem, mas o processo de enfermagem é exclusivo do enfermeiro. A sua construção metodológica, eu vou explicar isso mais adiante, a sua construção metodológica é exclusiva do enfermeiro, mas toda a equipe de enfermagem participa do levantamento de dados e também da implementação dos cuidados. Agora, fazendo a comparação em relação ao processo de enfermagem, trata-se de um instrumento metodológico, e esse instrumento metodológico vai permitir o cuidado direto, a avaliação direta do nosso paciente, e aqui, toda vez que eu falar em paciente, você entenda família, coletividade e o próprio indivíduo, tá? Então, toda vez que falar paciente, você já pensa, opa, ela tá falando do próprio indivíduo, ou também da família, ou da comunidade que eles estão inseridos. Então, o processo de enfermagem nos permite levantar diagnósticos específicos do paciente, do indivíduo, da família e da comunidade, tá bom? Vamos finalizar aqui esse primeiro momento para a gente continuar no segundo encontro.